investigação sobre o cantor David se intensificou depois que o corpo de um adolescente foi descoberto em um Tesla e foi associado a ele. Então, o caso Celeste e David passou de sombrio para completamente horrível. Os agentes federais finalmente montaram uma cronologia que, segundo eles, prova que David estava agindo de forma imprudente com Celeste. Mas quando todos pensavam que a história estava encerrada, seu próprio irmão Caleb interveio e lançou uma bomba. Ele está dizendo que o cronograma do qual os federais estão se gabando pode nem ser legítimo. Tudo bem, então. Foi aqui que os federais colocaram as cartas na mesa. Eles montaram uma linha do tempo de David e Celeste que parece totalmente incriminadora. Cada detalhe parece construir um caso do qual ele não conseguiu escapar. Começa no final de 2021, início de 2022. David conhece Celeste online através do Fortnite. Ele tem 16 ou 17 anos e ela só tem 11 ou 12. Essa diferença de idade está levantando suspeitas e o governo federal não vai deixar isso passar. Então, em 28 de março de 2022, David lança uma faixa chamada Decide. E veja só, a letra diz, guarde suas lágrimas, 7 anos. Muitas pessoas dizem que ele está basicamente apontando a idade de Celeste, insinuando que estava esperando até que ela fizesse 18 anos. Assustador pra caramba, né? Avançando para 7 de setembro de 2022. Aniversário de Celeste. David deixa o romance cair no mesmo dia. Agora, todos nós sabemos que os artistas associam suas músicas a momentos de suas vidas, mas o governo federal sinaliza que isso é muito óbvio. Em outubro, os chats do Discord começam a aparecer. David está aqui perguntando, Celeste está aqui. E ela responde. Então, em 2023, as coisas começam a desandar. Uma transmissão no Twitch mostra David rindo com Celeste sobre coisas polêmicas antes de entrar em pânico e pedir para ela apagar o VOD. Só isso já fazia com que os investigadores o observassem atentamente. Fevereiro de 2024, a mãe de Celeste relata seu desaparecimento pela primeira vez. Na mesma época, as pessoas já estavam criticando David em seus comentários, dizendo que o poderia pegá-lo por mexer com uma garota de 13 anos. No mesmo mês, novas fotos deles juntos surgem. É como se cada vez que ela desaparecesse houvesse uma prova de que ela ainda está perto dele. Primavera de 2024, Celeste desaparece novamente. Ela volta por um momento, mas depois desaparece. Em junho, ela é vista nos bastidores com David. Em agosto, os usuários do Discord estão literalmente dizendo, largue aquele com a garota desaparecida, Celeste. Tipo, a internet já estava atrás dele antes mesmo da polícia chegar. Agora, é aqui que a coisa fica feia. Setembro de 2025, o corpo é encontrado, desmembrado, enfiado no porta-malas de um Tesla. Um Tesla registrado em nome de David. Você pode entender por que os federais alinharam tudo isso como um prego no caixão. Então, em poucos dias, a reação em cadeia começa. A polícia invade a casa do seu empresário. O selo corta laços. David começa a limpar seu Reddit e bloquear suas estatísticas do Fortnite para que ninguém possa ver o que ele está fazendo. A essa altura, o cronograma parece estar fechado. Todo o caminho leva de volta a ele. Mas aqui está a questão. O mesmo cronograma que o governo federal está apostando. É o que Caleb está anunciando agora. Ele está basicamente dizendo que essas datas e todos os recibos não provam culpa. Elas provam que alguém armou para o irmão dele. E isso vira todo o caso de cabeça para baixo. Logo depois que os federais definiram o cronograma, começaram a circular rumores de que o próprio irmão de David, Caleb, poderia estar trabalhando com a polícia. As pessoas estão dizendo que Caleb não apenas se distanciou. Ele pode estar cooperando. Alguns tópicos no Reddit até o acusaram de delação, associando sua própria música a Celeste e alegando que ele sabia muito mais do que admitia. Se for verdade, Caleb não seria apenas o irmão que solta bombas. Ele seria o irmão ajudando a polícia a montar o quebra-cabeça. E no mundo do hip-hop, essa palavra dedo duro tem um significado diferente. Alguns fãs dizem que é traição. Outros chamam isso de justiça. Mas vamos voltar atrás. Veja o que desencadeou tudo isso. Começaram a circular relatos de que Caleb estava cooperando com a polícia, perturbado pelas acusações em torno do David. Enquanto isso, os detetives do Reddit investigaram suas letras, alegando que alguns versos de Caleb coincidiam com o que aconteceu entre David e Celeste. Adicione a isso uma foto borrada que supostamente mostra Caleb nos bastidores com Celeste em um dos shows de David. E de repente, da internet exige respostas. Caleb sabia? Ele ficou em silêncio. Ou será que ele está tentando limpar seu nome antes que as coisas piorem ainda mais? Por enquanto, não podemos realmente dizer. Nada foi oficialmente confirmado pelo lab. E eles não deixaram claro se Caleb está cooperando, mas o silêncio só aumenta os rumores. Algumas fontes até relataram que ele tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades, e as pessoas aceitaram. Sejam fatos ou apenas jornalismo em busca de influência, o dano já está feito. O nome de Caleb está na mistura agora. Mas sejamos realistas. Se Caleb está cooperando, qual é o seu objetivo? Ele está apenas tentando se separar de David antes que os federais comecem a conectar os pontos em todo o acampamento. Lembre-se, a casa do empresário de David já havia sido invadida, e sua gravadora o abandonou imediatamente. As pessoas mais próximas a ele já estão cortando laços. Caleb se apresentar como o irmão informante pode ser sua maneira de se salvar ou de enterrar Davi para sempre. E é aqui que fica ainda mais sombrio. Se Caleb realmente está entregando informações, então todas aquelas músicas enigmáticas, as mensagens de voz, até mesmo as tatuagens, de repente podem ser
Mais do que apenas coincidências perturbadoras. Elas podem ser a evidência que levará o caso de David ao limite. Mas antes de decidirmos se Caleb está realmente dedurando, precisamos falar sobre os rumores selvagens que circulam online. As pistas falsas. As postagens virais e a forma como a desinformação vem turvando-as. Águas desde o primeiro dia. O primeiro foi o boato viral de gravidez. Uma publicação no X acumulou mais de 2,5 milhões de visualizações alegando que Celeste estava grávida quando morreu e que restos mortais de uma criança foram encontrados perto da casa de David. Essa afirmação por si só causou choque na base de fãs. As pessoas diziam que não era apenas um relacionamento trágico que deu errado. Era algo ainda mais sombrio. Mas aqui está a verdade. Esses rumores foram desmascarados. Nenhum relatório oficial, nenhuma confirmação forense, nada da polícia para comprovar. Apenas pura desinformação que se espalhou como fogo porque os fãs estavam desesperados por respostas. Depois veio toda a narrativa sobre a tia de Celeste. E este é confuso. As capturas de tela mostram ela postando mensagens, exibindo seu novo talento e tratando a tragédia como uma rotina de conteúdo. Algumas pessoas chamam isso de pura busca por influência. Outros argumentam que ela está apenas lidando com a situação do seu próprio jeito. De qualquer forma, os fãs ficaram de olho na dinâmica familiar. E todo esse barulho, pistas falsas, drama familiar, postagens virais só tornam mais difícil separar os fatos da ficção. Porque de um lado, você tem investigadores federais construindo discretamente um caso de homicídio. Por outro lado, você tem detetives da internet lançando teorias não verificadas, metade das quais acabam sendo falsas. É uma bagunça. Mas aqui está a questão. Esse caos pode não ser aleatório. Quando as pessoas inundam a internet com boatos, as evidências reais são enterradas. E se alguém quisesse encobrir rastros ou desviar a atenção da verdade, inundar linhas do tempo com mentiras seria a maneira mais fácil de fazer isso. Então a questão é, essas falsas alegações são apenas fãs em busca de respostas. Ou eles fazem parte de uma estratégia maior para obscurecer o caso. E é aí que as coisas ficam realmente perturbadoras. Enquanto a internet está ocupada perseguindo pistas falsas, as evidências mais assustadoras podem ter estado escondidas à vista de todos esse tempo todo. Dentro da própria música de David. O que encontramos em seus textos parece menos uma coincidência e mais uma confissão. Agora, se a linha do tempo e os rumores de Caleb não fossem suficientes, as pistas mais sombrias podem estar bem à vista. Nas próprias músicas e entrevistas de David. Quando você começa a dissecar cada letra, cada mensagem de voz escondida, cada colapso emocional no palco, o que eles encontraram parece menos arte e mais evidência. Vamos começar com a história de David. Seus pais o tiraram da escola, o educaram em casa e o mantiveram sob um rígido controle religioso doméstico. Ele confirmou todos esses detalhes durante sua entrevista com a Dazed. Alguns chegam a dizer que ele já demonstrava pensamentos doentios quando adolescente, obcecado por sangue, morte e violência antes que os videogames e o isolamento só piorassem a situação. Então, quando ele explodiu online e o dinheiro começou a entrar, seus pais finalmente o deixaram ser livre. Essa liberdade misturada com sua obsessão por Celeste pode ter sido a receita para o desastre. Porque para muitos fãs, Celeste não era apenas uma namorada. Ela era a peça central do seu mundo distorcido. A teoria é que ele a matou em algum momento entre outubro e janeiro, antes ou logo depois de terminar seu último álbum. E quando você olha para o conteúdo daquele álbum, as letras e até mesmo suas entrevistas, essa teoria começa a soar muito menos absurda. Em uma entrevista, David disse, é isso que sinto pela minha arte. Ela é bonita por um tempo, então minha música está aqui apenas por um tempo temporário. O idade é o processo de voltar para onde eu vim. Eu queria que o álbum soasse como uma despedida para a próxima era ou o que quer que eu esteja fazendo a seguir. Ele confirmou isso durante uma entrevista com Zack Sang. Este álbum é a minha vida. Assim como o Idade é a minha vida. Pedals of Thorns e Lost Pedals são o que eu queria que a minha vida fosse, e então o Idade é a minha vida. Olhando para trás agora, os fãs se perguntam, foi um adeus à carreira dele ou à própria Celeste? Ele também mencionava constantemente a teoria das cordas invisíveis. E o conceito coreano de Jong, um vínculo emocional profundo que é quase impossível de quebrar, mesmo quando o relacionamento é tóxico. O próprio David disse que a ironia era que a pessoa que lhe ensinou isso implorou: não me deixe. Mas no final, ela foi embora mesmo assim, e agora essa pessoa não está mais na vida dele. É impossível não conectar isso a Celeste. Então, vem o simbolismo das flores. Seu projeto Mushu se transforma em conversas sobre um luxo chamado lírio japonês. Na cultura japonesa, o lírio aranha vermelho representa a morte, o luto e a separação entre a vida e a morte. Ele floresce quando o verão se transforma em outono, o momento da transição. Seria isso apenas uma metáfora para a evolução artística ou um aceno arrepiante ao destino de Celeste? É. A prova cabal para muitas pessoas é que a voz real de Celeste está espalhada por sua música. Em faixas como I Never Need You e So Long, Bayashi. Você ouve as mensagens de voz dela chorando, bêbada, se desculpando, dizendo que sente falta dele na primeira faixa. Ela diz a ele, você é sempre quem liga para o meu telefone. Você tem que descobrir o que está acontecendo com você. Por que você está me ligando? Por que você me ligou e pediu desculpas? Eu simplesmente não queria ir mudar a narrativa e dizer algo completamente diferente. Ela pinta o quadro de uma garota tentando se afastar e um garoto que se recusou a deixar ir. A faixa do SoundCloud, Satans Pursuit, é ainda mais sombria. Lançada no final de 2023. Ele rima, isso me mata.
Lentamente, dia após dia. Preciso encontrar um lugar para limpar meus pensamentos, mas não estou nada feliz. Deixei Satanás me perseguir. Ainda sinto falta de você do jeito que era. Antes de eu jogar minha vida fora. Ele estava confessando em tempo real. E não são só as gravações. Suas apresentações ao vivo também eram perturbadoras. Em abril de 2025, durante a experiência do Band Lab, David começou a chorar no meio da vida após a morte, incapaz de terminar a música. Então, novamente em junho, ele tocou ao vivo e teve outro colapso no palco. Os fãs não conseguem decidir se foi tristeza, culpa ou ambos. Mas deixou todo mundo abalado. Some tudo. Isso, os lançamentos de datas de nascimento, as imagens da morte das flores, a teoria das cordas invisíveis, a voz real de Celeste em suas faixas, seus colapsos no palco. Ele pinta um retrato assustador. Para muitos fãs, não é apenas coincidência. É uma obsessão imortalizada na música. É. Isso nos leva à teoria mais sombria até agora, a de que David Celeste viveu com isso por meses e depois jogou o corpo dela em um Tesla, esperando que ele fosse rebocado e destruído antes que alguém a encontrasse. Alguns até dizem que talvez ele quisesse ser pego. Pois por que mais ele espalharia tantas pistas em sua arte? Mas há outra grande questão à espreita. Se David realmente estava nessa situação, será que as pessoas mais próximas a ele, como seu empresário e sua gravadora, sabiam mais do que deixavam transparecer? E se o fizeram, até que ponto esse encobrimento vai? É aqui que os holofotes mudam. Por mais que as pessoas estejam apontando o dedo para David, outros estão começando a se perguntar se sua equipe, sua gestão, sua gravadora e até mesmo as pessoas ao seu redor sabiam muito mais do que deixavam transparecer. Vamos começar com Josh Marshall, empresário de David. Os federais invadiram sua casa logo depois que o corpo de Celeste foi identificado. Agora, porque os policiais estariam olhando para o gerente a menos que acreditassem que ele estava envolvido na confusão. E veja só, os fãs têm afirmado que Josh e a gravadora não eram desavisados. Ele já foi acusado de permitir o comportamento predatório de David, dizendo que eles foram avisados sobre Celeste ser uma menor desaparecida em 2024. Se isso for verdade, então Josh não pode se fazer de bobo. A garota não era apenas uma fã. Ela foi dada como desaparecida. Apareceu em seus shows, nos bastidores com sua equipe, tudo isso ainda menor de idade. Qualquer pessoa no círculo de David poderia olhar para Celeste e saber que ela era muito jovem. O fato de ela ter que usar identidades falsas, não poder dirigir e ainda aparecer em fotos de shows deveria ter sido um sinal claro. Então por que ninguém interveio? A teoria é simples. Eles olharam para o outro lado porque o dinheiro estava entrando. É. Fica mais sombrio. Depois que o lab revistou o apartamento alugado de David, relatos dizem que Josh encerrou o contrato de locação imediatamente. Os fãs viram isso como uma tentativa de limpeza, de apagar vestígios antes que os policiais pudessem investigar mais a fundo. A gravadora cortou laços com a mesma rapidez. Quase como se soubesse que a tempestade estava chegando. É aqui que Caleb entra em cena novamente. Se o irmão dele estiver delatando ou pelo menos cooperando, então os investigadores podem não estar apenas de olho em David. Eles podem estar investigando todos aqueles ligados a ele. Gestão, gravadora, até mesmo família. Caleb se distanciar ou fornecer informações pode ser sua maneira de evitar as consequências enquanto Josh e a gravadora lutam para manter seus nomes limpos. No final das contas, uma coisa é clara. David não é mais o único sob suspeita.